Olá, meus amados irmãos, irmãs e professores da Escola Sabatina, tudo bem com vocês? Que a paz de Cristo esteja convosco, amém? Que maravilha estarmos aqui novamente para juntos estudarmos a lição da Escola Sabatina. Hoje, segunda-feira, 10 de novembro de 2025. E hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Páscoa. Aqui nos versículos de Josué, capítulo 5, verso 10, e também no livro de Êxodo 12, versículo 6, e Levítico 23, versículo 5, e o livro de Números, capítulo 28, versículo 16, e Deuteronômio 16, versículos 4 a 6. Essas passagens, elas se referem à Páscoa, a principal festa judaica, e estabelecem a data e as regras para a sua celebração. E aqui no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 6, nós entendemos que este versículo faz parte da instituição da primeira Páscoa no Egito, antes da libertação do povo de Israel da escravidão. E ela estabelece a ordem crucial de que o Cordeiro Pascual deveria ser guardado até o 14º dia do primeiro mês, e então sacrificado ao entardecer por toda a congregação de Israel. E o sangue, expelido nos umbrais das portas, marcou as casas dos israelitas para que o anjo da morte passasse por elas. E aqui no livro de Levíticos, capítulo 23, verso 5, diz que ela retira a ordem para a observância da Páscoa. Ele a inclui na lista das festas fixas do Senhor, especificando que a sua celebração deve ocorrer no 14º dia do primeiro mês, pela tarde ao anoitecer. E aqui no livro de Números, capítulo 28, verso 16, também confirma a data da Páscoa como sendo no 14º dia do primeiro mês, dentro das leis e ofertas contínuas que o povo de Israel deveria seguir. Faz parte das instruções detalhadas sobre as ofertas e sacrifícios em diferentes tempos festivos. E aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 16, dos versículos 4 a 6, Moisés, ao lembrar as leis para a nova geração que entraria em Canaã, enfatiza a observância da Páscoa no tempo determinado, o mês de Abibe, primeiro mês. Pois o versículo 6 especifica que o sacrifício deve ser feito ao pôr do sol, no local que Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Isso reforça a centralidade do culto no local determinado por Deus. Em Josué 5, verso 10, ela relata o cumprimento dessas leis, depois de entrarem na terra prometida de Canaã e de realizarem a circuncisão de todos os homens, um sinal da aliança que havia sido negligenciado no deserto. Os filhos de Israel celebraram a Páscoa no 14º dia do mês. À tarde, nas campinas de Jericó, isso marcou a nação como um povo distinto e protegido por Deus em sua nova terra. Em resumo, meus amados, todos esses versículos convergem para a data e o horário exato. 14 dias do primeiro mês, ao entardecer do pôr do sol, e a importância da celebração da Páscoa como um mandamento perpétuo e um ato de obediência e reconhecimento da aliança de Deus com Israel. Seja na saída do Egito, durante a caminhada no deserto ou na chegada da terra prometida. Pergunto: por que é relevante que Josué tenha escolhido celebrar a Páscoa apesar da tarefa enorme e urgente de conquistar a terra prometida? Bom, de acordo com as passagens que nós estudamos, ao celebrar a Páscoa, Josué estava sendo obediente a Deus e mantendo viva a memória
do êxito, segundo grato pela liberdade conquistada pelas mãos divinas. Duas coisas importantes precederam a conquista da Terra Prometida. A primeira coisa foi o ritual da circuncisão para cumprir a lei da dedicação dos homens a Deus. E a segunda foi a celebração da Páscoa como gratidão pela liberdade da escravidão. Isso nos leva, na linha do tempo até Jesus, o Cordeiro Pascual, que nos libertou da escravidão do pecado e das garras do diabo. Pois os israelitas passaram pelo Mar Vermelho e pelo Rio Jordão, prefigurando no futuro a travessia dos salvos sobre o mar de vidro, para que, diante do trono de Deus, participe das bordas do Cordeiro e a Páscoa eterna. Louvado seja o nome do Senhor, que eu e vocês possamos conseguir ficar firme até a volta do Senhor Jesus, porque lá no novo céu, na nova terra, será um lugar esplêndido, que eu e vocês possamos permanecer firme. Todas essas lições que nós estudamos hoje, reflitam sobre elas. Estude mais um pouco para que vocês possam compreender. Isso faz a diferença na vida cristã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Nesse momento, eu convido vocês a fazer uma breve oração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Que o Senhor nos ajude, Pai querido, a entender melhor essas passagens. Que o Senhor nos ilumina cada vez mais e que possamos cada vez mais selar as nossas vidas diante do Senhor para que nós possamos garantir a nossa salvação. Muito obrigado, viu, Pai? Muito obrigado por todas essas lições que o Senhor nos concede. Por favor, perdoe nossos pecados, esteja conosco nesse dia de hoje. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.